único objetivo. E qual era o objetivo? Jesus ele estava na casa dos publicanos, comendo com os publicanos, ouvindo os publicanos, pregando para os publicanos. E os fariseus estavam de fora, observando o que Jesus estava fazendo. Porque para os fariseus, os publicanos, eles eram considerados como homens traidores, que traíram a sua fé, que traíram o povo judeu, eram considerados como traidores. Mas entenda que Jesus não fazia diferença alguma entre um e o outro. Mas ele estava ali, ele entrava à casa, ele sentava à mesa, ele comia com eles. E os fariseus estavam aonde? Lá fora, somente observando o que Jesus estava fazendo. E ainda estavam murmurando, eles murmuravam, diziam: este recebe pecadores e come com eles. Então entenda que a parábola que Jesus ele vai dizer é a respeito deste assunto. Porque hoje em dia nós vemos situações difíceis. Porque as pessoas querem controlar quem nós podemos visitar, quem não podemos, quem podemos conversar, quem não podemos, aonde podemos ir, aonde não podemos ir. Se vai em um lugar ou vai em outro, as pessoas já começam a dizer, mas aí não pode, lá não pode. Mas é que muitas vezes Jesus ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Era de salvar aqueles publicanos. E entenda que quando temos o propósito de ajudar alguém, se não nos aproximarmos desta pessoa, não tem como nós ajudarmos. Se ficarmos de fora só falando, não tem como realizar nada. Então Jesus, ele conhecendo e ele sabendo tudo isso, ele senta à mesa, ele come com os publicanos, ele chama um publicano para ser seu discípulo, que era Mateus. Chama um, não, você vai ser o meu discípulo. E sabe por quê? Porque Jesus ele acreditava que através deles ouvirem o que Jesus estava pregando e falando, poderia haver uma conversão. E sabe o que eu entendo nesta palavra? Muitas vezes queremos que as pessoas se convertem sem vir à igreja, sem ouvir o Evangelho, sem ouvir a palavra. E Jesus ele sabia que não há conversão se não ouvir falar de Jesus. Então Jesus ele vai começar a contar uma parábola não para os publicanos, ele vai começar a contar uma parábola para os fariseus. E demonstrar que muitas vezes eles se diziam religiosos e eles se sentiam no direito de desprezar algumas pessoas e dizer: esse não é digno, aquele não é digno, aquele não pode receber. E Jesus ele estava dizendo: mas eu vim para que todos possam receber. Aleluia! Eu vim para que todos possam ser alcançados. E ele começa a dizer, lhe propôs essa parábola, que um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e se desgarrando uma delas, ou se perdendo em algumas traduções, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida, até que venha achá-la, e achando-a, a pôs sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca amigos, vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Então a primeira parábola que ele vai contar é sobre um homem. Ele tem 100 ovelhas, mas uma se desgarra, ou em algumas traduções se perde.
ele deixa as 99 em um lugar seguro. E o que ele faz então? Ele vai atrás daquela que se perdeu. Ou seja, até a encontrar. Entenda que nós podemos entender que esta que se perdeu muitas vezes, ela se perdeu não foi porque ela quis. Muitas vezes ela se perdeu por causa da circunstância da vida. Eu quero comparar esta ovelha aqui muitas vezes que se perde, porque tem muitas pessoas que ela é o reflexo de quem ela convive. Ou seja, se ela está na igreja, ela é o reflexo da igreja. Se ela está lá fora, ela é o reflexo das pessoas com que ela conversa. E essas pessoas que elas mudam mediante as situações e mediante aonde ela se encontra, não é muitas vezes que ela fez aquilo porque ela quis, é porque aquilo ela se perdeu em algum momento. E ela precisa que alguém a encontre novamente, ou seja um reflexo bom para ela e traga ela novamente para a presença do Senhor. Então essa ovelha que se perdeu, ela sempre precisa que alguém vai buscar ela aonde ela está, que não desiste dela. E muitas vezes nós podemos compreender essa palavra, que o nosso Deus, Ele nunca desiste de nós. Ele nunca desiste. Só que muitas vezes a ovelha ela se perdeu e ela fica com vergonha de voltar. Ela fica acanhada, né? Ela fala assim, mas como eu vou voltar lá na igreja? Como que eu vou voltar? Daí Deus precisa usar alguém, fazer o quê? Ir lá arrastar a pessoa, abraçar a pessoa e dizer, olha, você vai ser bem-vinda. Lá todos vão te receber bem. Ou seja, isso que muitas vezes precisamos fazer. É olharmos para esta parábola e entendermos que Deus, Ele nos chamou para isso. Tem ovelhas que elas estão perdidas, mas se você for carregar ela volta para a presença do Senhor. Só que muitas vezes, sabe o que não queremos fazer? Carregar as pessoas. Entenda que o pastor encontrou ela e trouxe ela de volta. Carregou ela novamente. Colocou ela nos ombros. Ou seja, sabe o que é colocar nos ombros? A pessoa ela estava sem apoio nenhum, desiludida, sem saber o que fazer. Daí chega alguém com os seus ombros, com um apoio, e diz, olha, pode se apoiar em mim, porque eu vou levar você de novo para a presença do Senhor. Muitas vezes não queremos ter esse apoio das pessoas. Muitas vezes achamos que a pessoa ela se perdeu porque ela é fraca, ela se perdeu porque ela não vigia, ela se perdeu porque ela quis. Mas muitas vezes foi um acontecimento. E a igreja precisa de pessoas que tenham um ombro amigo e digam, olha, pode se apoiar em mim, porque eu vou levar você de novo para a presença do Senhor. Então o que ele fez quando ele encontrou, ele procurou, ele encontrou, ele não desistiu até encontrar, até achar. Quantas pessoas nós temos desistido fácil? Temos ou não temos? Quantas pessoas nós dizemos, isso daí eu nem vou lá atrás, se ele quiser ele venha. Mas muitas vezes a pessoa está esperando um apoio, um ombro, alguém que carregue ele realmente. Mas quem sabe você está dizendo, não estou conseguindo carregar nem eu direito, vou carregar as pessoas. Eu que estou precisando ser carregado. E como que eu vou carregar alguém? É porque muitas vezes o Senhor Ele nos dá força. Aleluia, Deus! O Senhor Ele nos fortalece. O Senhor Ele nos reveste. Aquele pastor não ligou de deixar, ou aqui não disse que é um pastor, aqui disse que era o dono das ovelhas. Aquele que liderava, aquele que estava à frente, aquele que se preocupava. Ele disse, vocês vão ficar aqui em um lugar seguro.
porque eu vou encontrar essa que se perdeu. Então precisamos encontrar essas pessoas, dar um apoio moral, dar um apoio físico e dizer: eu vim aqui para te levar de novo para a presença do Senhor. Não importa o que você fez, não importa o que você falou, Jesus está te chamando. E a Bíblia diz que quando ele encontra, ele volta, ele chega, ele faz uma festa. Ele faz um banquete, convida todo mundo e diz: olha, aquele que estava perdido, ele foi achado. Eu encontrei aquela ovelha que estava perdida. Agora a minha 100 ovelhas estão completas. Muitas vezes é se alegrar com aquele que foi achado. Como que nós temos recebido a ovelha que se perdeu na igreja? Porque alguém traz, e os que estão aqui fazem a festa, a alegria de receber alguém de volta. Deus vai usar sempre um para trazer, vai trazer dos ombros, carregado, mas Ele vai precisar dos outros que estão aqui para festejar junto e se alegrar. Glória a Deus, voltou. Glória a Deus, foi achada. Mas muitas vezes não vemos isso. Muitas vezes, sabe o que vemos? De novo você trazendo essa pessoa aí? De novo a mesma pessoa? Você ainda não desistiu dela? Você já não se cansou? Entenda que o Senhor, Ele nunca vai se cansar. Ele sempre vai usar pessoas para ir até você e dizer: Jesus te ama e Ele quer você de volta na presença dele. Ele te ama e Ele quer de volta você na casa dele. E a Bíblia diz assim: que digo-vos que haverá alegria no céu com um pecador que se arrependeu, mais do que 99 justos que não necessita de arrependimento. Então, quando ele fala isso, ele estava se referindo a quem? Aos fariseus, porque eles se achavam justos e ainda murmuravam de Jesus, que estava atrás do publicano, que era pecador. Então, muitas vezes, o que nós nunca podemos pensar, que nós somos melhores que ninguém. Mas nós temos que pensar todos os dias que nós precisamos ajudar aqueles que estão lá fora a se achegarem à presença do Senhor. Então, essa primeira parábola vai falar sobre alguém que se perdeu, estando na casa, mas se perdeu. Mas ela foi encontrada, porque Jesus a encontrou. E Jesus, Ele é o sumo pastor, e é Ele que dá vida pelas ovelhas. É Ele que dá vida por mim, e é Ele que dá vida por você. Então, que possamos começar a ir atrás das ovelhas perdidas, e não somente pregar, mas, se for possível, dar um apoio, colocar no ombro, trazer e dizer: você vai ir para a presença do Senhor. Porque muitas vezes pessoas fizeram isso conosco. Pessoas não desistiram de nós. Quando a gente queria se extraviar, tinha alguém lá parado esperando: ó, estou te esperando você tomar banho para ir para o culto, hein? Não, mas nem tomei banho agora. Não, eu espero. A pessoa chegava atrasada no culto, mas não chegava sem a pessoa. Hoje em dia você fala assim: nem estou pronto ainda. Não, então tá bom, amanhã você vai, porque agora já está tarde. Não, carregue, esteja junto, esteja perto, para o quê? Para que haja alegria no céu. E a segunda parábola: digo-vos, qual mulher que, se tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até a achar, e achando-a,
convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa palavra aqui, a segunda parte da dracma, ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque esta dracma, ela se perde, não é como a outra ovelha, se perde fora da casa. Essa dracma, ela é perdida dentro da casa. Ou seja, então Jesus ele estava querendo dizer o quê? Entenda que ele estava conversando com quem? Com os fariseus. E os fariseus se diziam religiosos, diziam que tinha Deus, mas eles estavam perdidos espiritualmente. Não sabia mais o que eles estavam fazendo. E o que isso simboliza para nós nos dias de hoje? Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas estão perdidas espiritualmente. Perderam o amor, perderam a alegria, perderam a paz, perderam a esperança, perderam um monte de coisa e só estão na casa, mas não conseguem se encontrar. E sabe o que é mais importante aqui? Que essa mulher, ela se preocupou com quem estava perdido na casa. Ela disse: não, eu vou procurar até encontrar, até eu achar. Será que nós estamos preocupados com aqueles que estão na casa, mas estão meio perdidos? Né? Não estão assim firmes? Estão mesmo com o pé vacilante? Será que nós acendemos as candeias? Ou seja, a Bíblia diz assim que a candeia simboliza a luz. Será que nós temos sido luz para essas pessoas? E dito: não, vou te ajudar, você vai se levantar. Irmãos, muitas vezes nós ouvimos algumas coisas que nem poderia sair do meio cristão, que é: essa pessoa não devia nem vir na igreja, não sei nem o que ela está fazendo aqui, porque não ora, não busca, não jejua, não faz nada, nem presta atenção, vem só por vir. É este que está perdido na casa. É esse que nós temos que fazer o quê? Não colocar ele para fora, mas nós precisamos orientar ele, fazer ele se encontrar e trazer ele para os outros 10. Porque ele se perdeu daqueles 10, mas ele ainda está na casa. E se ele está na casa, é porque ainda há uma esperança de ser encontrado. Mas para ele ser encontrado, precisa de alguém parar para ouvir, parar para entender, parar para compreender, parar para estar perto e dizer: não, mas permanece. Você vai conseguir se encontrar de novo. Permanece. Você vai conseguir se achar de novo. Porque muitas vezes eu sempre vejo alguém dizer: não, se for para ser na igreja desse jeito, não vai. E desde quando eu sou pastor, eu sempre tive uma palavra que o importante é estar na casa. Não importa o que está fazendo, se estiver aqui, um dia o Espírito Santo ele vai te achar. Se você estiver na casa, um dia o Espírito Santo ele vai te encontrar. Ele vai te achar e ele vai fazer uma obra maravilhosa. Mas se estiver lá fora, não tem como ele te encontrar. Então a viúva, ela procurou a dracma, a mulher procurou a dracma diligentemente, ou seja, acendeu a candeia, clareou cada canto, cada lugar e não desistiu até encontrar. Eu quero que você entenda nesta noite: não importa como você está vindo para a presença do Senhor, como você está na casa do Senhor, o importante é você estar aqui. Aleluia.
Porque estando aqui, o Espírito Santo, ele vai ter um encontro com você. O Espírito Santo, ele vai te encontrar. E realmente ele vai fazer o quê? Uma obra completa. A Bíblia diz que assim digo que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Entendeu? Quando a ovelha está perdida na casa, porque ela acha que aquilo que ela está fazendo é certo, que ela acha que aquilo que ela está falando é certo, que o modo de viver dela é certo. Mas um dia o Senhor tem um encontro com ela e ela se arrepende. E ela passa a ter uma vida diferente. Então que nós possamos essas 9 dracmas, aprender a cuidar daquela que se perdeu dentro da casa. E não excluir, não colocar de lado, não expulsar, mas estar perto para que ela possa realmente ser encontrada novamente pelo Senhor. Mas isso depende de mim e depende de você. Para que a hora que ela foi encontrada possamos festejar e glorificar ao Senhor e dizermos: o Senhor fez uma grande obra. O Senhor realizou uma grande obra. Então entenda, não importa como você está aqui, o importante é que o Espírito Santo, ele vai te achar nesta noite. O Espírito Santo, o Senhor vai ter um encontro contigo. E é Ele que vai dizer o que você precisa fazer ou não fazer. É Ele que vai dizer o que você precisa mudar ou não mudar. É Ele que vai dizer o que você precisa se arrepender. Porque quando Ele encontra, verdadeiramente o milagre acontece. E eu creio nesta noite, se você não desistir de estar na casa, de vir para casa, um dia o Espírito Santo te encontra e transforma e muda a sua vida, para que todos que estão lá fora possam ver que o Senhor ainda faz milagre. Aleluia. Que Ele ainda faz milagre. Então entenda que a primeira palavra nos diz sobre alguém que se perdeu. E a segunda nos diz de alguém que se perdeu na casa. Ambos estavam perdidos e ambos precisavam de alguém para os procurar. Ambos se perderam e precisavam de ajuda. Aí Jesus ele vai dizer sobre a terceira palavra, que é a palavra do filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então vai contar sobre o filho pródigo, alguém que estava na casa, alguém que fazia parte, alguém que era importante, alguém que tinha herança, alguém que verdadeiramente tinha o direito de ser filho. Mas o que ele faz por um momento assim? Me dá metade, dá o que eu tenho direito aí. E no versículo 3: e poucos dias depois, o filho mais novo ajunta tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, fazendo dissolutamente. Então entenda que esse filho pródigo, ele não é que nem a ovelha perdida que se perdeu. E também não é que nem a dracma, aquele que se perdeu na casa. Esse filho pródigo é aquele que quis se perder, planejou se perder, queria se perder. Tinha entendimento, tinha sabedoria, tinha visão, tinha cargo, tinha tudo. Mas ele disse: não quero mais. Eu prefiro pegar a minha herança e sair da casa do Pai. Então entenda que esse filho pródigo, aquele que ele escolhe sair da casa do Pai,
Ele fez algo consciente. Não foi um acontecimento. Entenda que a primeira parte que nós temos da ovelha perdida aconteceu, ela se perdeu. Mas esse planejou, pegou a herança e depois de alguns dias disse: não quero mais ficar na casa do pai. Eu vou para uma terra distante, bem longe da casa do pai. Então entenda que para esse filho pródigo é difícil. Porque aquele que se perde conscientemente, aquele que quer abandonar mesmo, que não quer mais, porque ele quer, é mais difícil. Porque entenda que não foi ninguém atrás do filho pródigo. Mas o pai ficou aonde? Esperando ele voltar. Coisa difícil, irmãos, é você tentar ir atrás de alguém que não quer ser encontrado. É tentar você chamar alguém que não quer ser chamado. É tentar você pregar, creio que os irmãos já passaram por isso. É você tentar pregar o evangelho para alguém e a pessoa saber mais que você, mas não voltar para Cristo. A pessoa tem mais entendimento que você, mas não está em Cristo. E sabe o que elas falam? Um dia eu volto. Um dia Deus vai cumprir a promessa na minha vida. E sabe por que eles falam isso? Porque não é que eles se perderam. Eles quiseram se perder. Eles sabiam que eram certos. Eles sabiam onde eles deviam estar. Eles sabiam o que eles precisavam fazer. Mas eles preferiram abandonar a casa do pai. É por isso que a parábola do filho pródigo, essas 3 palavras, nos trata sobre 3 tipos de pessoas. Aquela que se perde, aquela que está perdido na casa e aquela que quis abandonar conscientemente, não quis mais. Não quis, você falou, não quero mais. Mas entenda que este filho, ninguém foi atrás. Ninguém procurou. E quando que ele voltou? A Bíblia diz aqui, quando ele caiu em si. Sabe quando essas pessoas vão voltar? Quando elas caírem em si. Quando elas começarem a passar dificuldade, ou passar por alguma coisa, ela vai cair em si e se lembrar. A vida na casa do Pai era melhor do que esta vida. Então ela precisa fazer o que? Cair em si. E muitas pessoas não querem cair em si. Elas querem curtir o mundo, elas querem curtir as coisas lá fora e dizer, depois de um tempo eu volto. Sabe por quê? Porque elas preferem as coisas do mundo. O filho pródigo preferiu, ou seja, e enquanto ele não caiu em si, ele não conseguiu voltar para a casa do pai. Enquanto ele disse, olha, a vida na casa do meu pai é melhor. Aqui no versículo 15, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as bolotas dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. No 17 diz, e caído em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
faz-me como um dos teus trabalhadores. Então entenda que ele caiu aonde? Em si. E é isso que nós precisamos, irmãos. Em alguns momentos, deixarem as pessoas caírem em si. Mas sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós corremos atrás. Nós não queremos que as pessoas passem dificuldade. Nós não queremos que as pessoas passem luta. Não queremos ver a pessoa sofrer. Entenda que o pai, ele sabia que o filho ia sofrer, mas em nenhum momento ele mandou alguém atrás do filho. Então tem pessoas que nós não precisamos ir atrás, porque não adianta. Elas só vão voltar quando elas caírem assim. Não, mas ela está passando por isso, eu preciso ajudar. Não, ela está passando por aquilo, eu preciso fazer. Não, irmãos. Sabe onde nós precisamos estar? No mesmo lugar aonde ela quis se perder, com as portas abertas e dizendo: você será bem-vindo de novo. Mas muitas vezes nós queremos fazer aquilo que Deus não pediu para a gente fazer. Espera a pessoa cair em si. Quem sabe a dor, o sofrimento, perder tudo, ver que ninguém dá nada. A Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Porque enquanto a pessoa estiver recebendo alguma coisa, ela não vai cair em si. E ela não vai entender que o único que pode ajudar ela é Cristo. Que o único que pode socorrer é Cristo. Então entenda nesta noite. Nós precisamos fazer o quê? A nossa parte, que é estar no mesmo lugar. Esperando elas caírem em si e voltarem para a casa do Pai. E levantando-se foi para o seu pai. Ele levantou e foi sozinho. Não teve ajuda, não teve ninguém que foi atrás, não teve ninguém que implorou para voltar, não teve ninguém que ficou falando volta, volta, volta. Ele diz que ele caiu em si e ele levantou-se e ele foi sozinho. Ele sabia o caminho da casa do Pai. Entenda isso. Aquele que se perdeu porque ele quis, porque ele queria provar ao mundo, ele sabe o caminho da casa do Pai. Não precisa ninguém dizer e mostrar o caminho para ele, porque ele sabe. Mas ele não quer cair em si, ele não quer se levantar e ele não quer voltar. Mas nessa parábola nos está dizendo que o que ele fez? Caiu em si. Se levantou, pegou a direção da casa do pai e voltou. E foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Quando ele viu o pai, quando ele chegou na presença, na casa, ele se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. O pai estava onde? No mesmo lugar, quando eles saíam pedindo a sua herança. E olhou e lhe disse: Pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, sabe como ele chegou diante do pai? Lembra que ele saiu da casa do pai porque com herança, com bens. Então quando ele voltou, quando ele caiu em si, ele chegou e disse: Senhor, Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados.
Eu não sou digno, ou seja, ele voltou arrependido. E aqui que eu entendo algo importante, irmãos. Porque o Senhor, Ele nos ama de uma tal maneira que nunca nós vamos deixar de ser filho. Ele sempre vai ser o que? O nosso Pai. Mas o Pai disse ao seu servo: